Doutor Jossan, como vai? Tudo bem? Olá, Marcelo, tudo ótimo. Fala pra gente, a doação ela é o quê? Ela é uma ferramenta no planejamento sucessório? A doação ela pode se dar em diversas maneiras, né? Todo mundo que é proprietário de algum bem pode optar por doá-lo. Tem algumas restrições que já nós podemos falar, algumas condições e requisitos, mas sim, também a doação pode ser utilizada como uma das ferramentas, juntamente com o testamento, juntamente com a área ligada, por exemplo, ao usufruto, escritura e a própria holding, por exemplo. É sim uma ferramenta para o planejamento sucessório. É por meio da doação, por exemplo, de cotas dentro de uma empresa, que o pai e a mãe, que são os donos do patrimônio, conseguem transferir esse patrimônio para os seus filhos, reservando para si absolutamente todo o controle do ponto de vista patrimonial, do ponto de vista de cotas, ou seja, o direito político de votar e ser votado dentro da empresa, bem como todo o direito financeiro e toda a operação financeira relacionada àqueles bens. Quais são as vantagens de fazer isso, a doação no planejamento sucessório? Inúmeras são as vantagens. Se você, por exemplo, tem esse copo que vocês estão vendo, e se ele vale R$100, por exemplo, hoje ele tem esse valor. Um imóvel, um terreno, por exemplo, ele tem um valor hoje. Quando se faz essa doação, com a opção de, caso sim se opte, né, porque aqui no Paraná é possível fazer a doação e pagar, por exemplo, 2% de imposto, e 2% é pago apenas quando você, que é o doador, por exemplo, vier a falecer. Então, uma das inúmeras vantagens é que você precifica hoje, ou seja, você define hoje a base de cálculo para este imposto. Se você tem hoje, né, como eu mencionei ali, um copo, ou um terreno, ou qualquer coisa que seja com um determinado valor, esta é a base de cálculo para pagar o imposto da doação. Aqui no Paraná é a mesma alíquota, que é 4% por enquanto, né? Certo. Então, aqui mas tem estados, por exemplo, como o Mato Grosso do Sul, Goiás, onde a alíquota é diferente. Se você deixar ir para inventário, por exemplo, você paga 6% em alguns desses estados. Se você faz a doação, ou seja, entre aspas, o inventário em vida, você paga 3%. Então, em si já é um imenso ganho econômico, porque sobra mais dinheiro para os herdeiros. Agora, um outro ponto significativo em já realizar o planejamento sucessório por meio desta doação é que, como eu mencionei, você crava, você define, você limita a base de cálculo do imposto. Esse copo, ou esse terreno, ou esse apartamento, ou essa fazenda, ela vale X reais hoje. Naturalmente, daqui 10, 20, 30, 40 anos, quando a pessoa vier a falecer, vai aumentar naturalmente. O preço dos imóveis aumenta naturalmente. Sem contar que você pode fazer com que o seu patrimônio aumente também. Você vai trabalhar, você vai fazer compra, venda, operações diversas e você vai fazer o patrimônio aumentar. Outro dia eu escrevi um artigo, Marcelo, dizendo que é insano, né? Insano você trabalhar para pagar mais imposto. Só isso. Não faz sentido. Por quê? Porque você pode fazer, por meio de um planejamento sucessório, uma determinada gestão disso, para que esses bens e esse patrimônio, eles cresçam em quantidade, em valor, já em nome dos seus herdeiros. Então você faz o planejamento hoje, a doação é uma das ferramentas, um dos instrumentos, e isso já não é mais seu, mas é você que tem total controle sobre aquilo. E o que vai acontecer? Uma vez doado, como eu disse, não é seu. Se você vier a falecer, os filhos vão pegar a certidão de óbito, ir na junta comercial, se for por meio de uma holding, essa doação, e resolver. Ou seja, não precisa mais inventário, não precisa mais testamento. Não. Que são os principais motivos de confusão, né? Exatamente. E o patrimônio cresceu, a partir daí, já em nome dos filhos, já em nome dos herdeiros. Então, quando vier a falecer, já é deles. Então, você tinha um patrimônio de 100 mil, 1 milhão, 10 milhões de reais. Depois, quando vem a falecer, por meio de todas essas ferramentas e instrumentos, esse patrimônio subiu, por exemplo, e está valendo 10, 20, 30 milhões. Não se paga mais imposto sobre isso. Não tem mais dor de cabeça, não tem gastos com inventário, não tem burocracia, nada. Por quê? Porque você fez algo inteligente em vida. Né? Quais são as restrições? Você disse que tem restrições. Sim, você, por exemplo, não pode doar em absoluto e de maneira livre, sem respeitar o direito de igualdade dos herdeiros. Isso ali também tem uns limites, que é 50% do patrimônio. Então, se você doar a todos os seus herdeiros em igualdade, ok, todos estão respeitados, e a legítima, que significa metade do seu patrimônio, virtualmente falando, quando de um óbito, ela já foi distribuída em igualdade entre todos os herdeiros. Agora, tem gente que pode, por exemplo, utilizar a doação para
criar uma fundação, por exemplo, assim também o testamento dá para falar a respeito, dá para utilizar para várias outras situações e você pode também doar para alguém que nem é da sua rede familiar. Né? Então aí tem limitações nessa metade que é a legítima. Mas é a única restrição, então. Sim, sim, exatamente. Né? Agora, outra coisa, é reversível, não é, né? O doador doou... Ótima pergunta, Marcelo, pelo seguinte, quando se faz a doação, além de cláusulas especiais que se recomenda ter, como impenhorabilidade, incomunicabilidade, inalienabilidade, você também pode colocar cláusulas como a cláusula da reversão. Ou seja, eu dou para alguém, se esse alguém vier a falecer, no caso de falecimento, não se teve desentendimento, tá? A pessoa faleceu, volta para você esse patrimônio. É uma forma muito importante para você, inclusive, fazer o controle e manter esse determinado patrimônio, uma vez doado, mas manter dentro do seu núcleo familiar, protegendo, então, os bens daquela família para que não saia, né, com algum genro, alguma nora, enfim, alguém que acabou, né, virando herdeiro, né, por uma questão ali do falecimento. E vai trazer mais confusão depois, né, Dani? Pode, sim. Então, tem ferramentas diversas e essas cláusulas que eu comentei, elas, né, porque você doa e reserva o usufruto para ti. Certo. Você ainda pode, inclusive, implementar uma outra cláusula, que é a da conversão. Ou seja, eu doei, se falecer, volta para mim. Ela reverte, essa doação é revertida. Só que às vezes fala assim, não, mas eu tenho meu cônjuge. Como que acontece se eu falecer, então? Então tem essa cláusula da conversão, onde o cônjuge continua absolutamente protegido. E quando se faz isso dentro de um planejamento sucessório, em uma empresa, ou seja, numa holding familiar ou numa holding patrimonial, aí sim se tem um controle máximo de tudo isso na mão, de uma maneira organizada, com inteligência, do ponto de vista tributário, financeiro e tudo mais. É isso que eu ia te falar, na questão da empresa que você falou, por exemplo, quem doa cotas, às vezes nós estamos falando do pai, da mãe, que são fundadores da empresa, né? Eles estão vivos e estão nativos ainda, eles vão continuar mandando lá ou não? Sim, continuam em absoluto. Todo o poder político, como eu mencionei, todo o poder financeiro está na mão deles. E eles podem, Marcelo, e todos que nos assistem, estabelecer alguns programas de transferência dessa empresa, de transferência da gestão. Então eles podem, por exemplo, criar um conselho de administração e tendo regras. Logicamente que dentro do conselho de administração reserva para eles o direito de veto. Né? Então você tem lá um grupo de conselheiros que podem ser o quê? Os próprios herdeiros, né? Membros externos, o seu advogado, o seu contador, ou um CEO que você contrata especificamente, ou um consultor especificamente para compor o conselho de administração, e a partir daí você tem o direito de veto. Então continua em absoluto na sua mão. E dentro desse conselho de administração e desta empresa, é possível ainda fazer, por exemplo, um acordo de cotistas, ou acordo de acionistas, ou de sócios, por meio do qual, ali dentro desse instrumento, se colocam diversas regras e elementos diversos de transição. Então, por exemplo, quando o pai e a mãe estiver com 80 anos, eles vão ter que dividir, por exemplo, a administração, né? Ou quando tiver algum empecilho, algum problema de saúde, como um Alzheimer, né, por exemplo, Parkinson, ou qualquer outro tipo de doença que possa causar uma dificuldade da gestão, para que aquele patrimônio esteja sempre bem gerido, né, com uma passagem de bastão, com uma transferência, né, e com toda a família protegida e o seu patrimônio também. Dr. Jossam Battistucci, muito obrigado pelas informações.